Olá, pensa só. E se um patrimônio de 6 milhões de reais levasse alguém à ruína, enquanto uma economia de 50 reais por mês construísse um negócio de sucesso? Parece contraditório, né? Hoje a gente vai mergulhar numa história de família real que vira de cabeça para baixo o que muita gente pensa sobre riqueza. Vamos descobrir a diferença crucial entre parecer rico e ser de fato próspero. De um lado da balança, um portfólio de imóveis que vale milhões, mas que acabou em dívida. Do outro, uma simples poupança mensal que deu o pontapé inicial para um negócio de sucesso. E o segredo para entender esse quebra-cabeça todo não está no valor em si, mas numa única palavra: liquidez. É isso que a gente vai desvendar, seguindo os passos do analista financeiro Gabriel Navarro. Bom, para entender essa lição, a gente precisa começar pela história do pai do Navarro. Ele seguiu direitinho a cartilha tradicional de como juntar riqueza, sabe? Mas ele acabou caindo numa armadilha financeira que, olha, muita gente nem enxerga até ser tarde demais. Imagina a cena. O pai dele tinha um patrimônio de mais ou menos 6 milhões de reais. Eram casas em Búzios, Teresópolis, apartamentos na Barra da Tijuca. A filosofia era aquela bem comum: quem compra terra não erra. Então, todo o dinheiro que entrava era reinvestido em tijolo e cimento. No papel, ele era um homem riquíssimo. Só que aí veio o problema. Apesar de todo esse patrimônio, faltava dinheiro no dia a dia, sabe? O dinheiro para pagar as contas. E quando as empresas dele começaram a faturar menos, as dívidas mensais passaram a ser maiores que a renda. Isso virou uma bola de neve que forçou ele a vender seus imóveis super valiosos com descontos enormes, simplesmente porque ele precisava de dinheiro vivo para ontem. E aqui a gente chega no conceito-chave de tudo: liquidez. O pai dele tinha patrimônio, mas não tinha liquidez. Os milhões estavam literalmente presos nas paredes das casas. Ele não podia usar um pedaço do apartamento para pagar a conta de luz, entende? A falta desse dinheiro acessível transformou uma verdadeira fortuna numa fonte de estresse e de dívida. Agora, vamos virar a página e contrastar essa história de aperto com o outro lado da moeda. A avó do Navarro ensina pra gente uma estratégia completamente diferente, com um poder de transformação que começou com uma quantia, olha, incrivelmente pequena. A estratégia dela era de uma simplicidade que chega a ser genial. Durante 8 anos, a avó dele guardou R$ 50 por mês, religiosamente. Isso juntou mais ou menos uns R$ 8.000. Com esse dinheiro, o Navarro comprou 3 pranchas de stand-paddle e abriu um pequeno negócio na praia. E esse negócio, em um ano só, faturou R$ 100 mil. E a grande sacada aqui é essa: não foi a quantia, mas o hábito. Aqueles R$ 50 por mês que estavam ali, disponíveis, líquidos, foram a sementinha que mudou tudo. Isso prova que a consistência de poupar e investir, mesmo que seja pouco, pode ter um poder transformador muito maior do que milhões de reais parados em tijolos. Bom, viver esses dois extremos dentro da própria casa, é claro, levou o Navarro a ter uma missão: combater os mitos financeiros e a desinformação. E isso o motivou a se tornar um profissional certificado. Ele até usa uma analogia bem forte para explicar o porquê. Ele viu de perto o estrago que um conselho simplista demais pode causar. Aquela ideia de que imóvel é sempre o melhor investimento, ou de que precisa ser rico para começar a investir, ou até aquela noção popular de que não precisa cortar o cafezinho. Para ele, esses mitos são perigosos porque tratam as finanças como se fossem uma receita de bolo, ignorando a realidade de cada um. E essa é a analogia que ele usa. Pensa bem, por que as pessoas confiam o futuro financeiro delas, o resultado de tantas horas de trabalho, a conselhos de gente sem qualificação para isso? Foi essa pergunta que o levou a tirar a certificação CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. É o que qualifica ele legalmente para fazer recomendações. Para ele, é uma questão básica de responsabilidade. Ok, a gente entendeu a filosofia por trás. Mas, e na prática? Como é que se evita os erros do pai e se replica o sucesso da avó? O Navarro oferece um caminho bem claro para quem está começando do zero. Tudo começa com organização. E a regra 50-30-20 é um guia flexível, mas muito eficaz. A ideia é usar mais ou menos 50% da renda para custos essenciais, 30% para gastos variáveis como lazer e, o mais importante, 20% para quitar dívidas e investir. É uma estrutura simples para garantir que o futuro nunca fique para depois. O Navarro usa uma analogia brilhante para explicar os tipos de investimento.
Uma ação é como comprar um apartamento num prédio. É uma aposta naquele apartamento específico. Já um ETF é como comprar uma pequena parte do prédio inteiro. Você se beneficia do desempenho de todos os apartamentos, dos bons e dos ruins. E um BDR, bom, é o jeito de ter acesso a prédios de outros países sem sair do Brasil. Então, com base nessa ideia de diversificar usando ETFs, aqui vão 3 exemplos práticos. Para ter segurança e se proteger da inflação, um ETF como o B5P211. Para ter diversificação global, investindo nas maiores empresas do mundo, o SPSIX11. E para gerar uma renda passiva com empresas brasileiras, o Divid11. Juntos, eles criam uma base bem sólida: segurança, crescimento global e renda local. Isso nos leva a uma filosofia que ele chama de defesa ganha campeonatos. Sabe, a busca pela próxima grande ação é super arriscada. É como ter um time só com atacantes. A riqueza, segundo ele, é construída com um portfólio equilibrado, uma equipe que tem ataque, meio-campo e defesa, e que consegue resistir a diferentes momentos do mercado. Mas a lição final do Navarro, e talvez a mais importante de todas, vai além das planilhas e dos gráficos. A experiência de ver a riqueza do pai se transformar em estresse ensinou que a verdadeira prosperidade tem a ver com qualidade de vida e com propósito. A própria escolha de vida dele ilustra isso perfeitamente. Ele trocou um apartamento na Barra da Tijuca, um ambiente de alto consumo onde ele levava quase 1 hora no trânsito para deixar o filho na escola, por uma casa maior em Sorocaba. Lá, esse mesmo trajeto leva 8 minutos. Foi uma troca consciente, menos status e estresse, por mais tempo e tranquilidade. Isso aqui resume a jornada dupla para o enriquecimento. De um lado, buscar ganhar mais. Do outro, e tão importante quanto, aprender a gerenciar os próprios desejos e encontrar satisfação com menos. É esse equilíbrio entre aumentar a renda e reduzir a necessidade de consumir que acelera a construção de um patrimônio sólido e de uma vida rica em todos os sentidos. E a gente termina com essa reflexão. A jornada do Navarro começou com uma sementinha de R$ 50, plantada pela avó dele. Isso faz a gente pensar: qual é a pequena ação consistente, o pequeno hábito, a semente que cada um de nós pode plantar hoje para colher um futuro financeiro mais seguro e mais próspero amanhã?